Amados, a paz do Senhor. Hoje é o nosso primeiro vídeo sobre o novo assunto da ETAD. Vamos tratar nesse livro, nesse mês, o assunto História Eclesiástica, ou seja, a história da igreja. Amados, já fazendo uma introdução ou uma panorâmica sobre o tema que iremos tratar no decorrer das demais gravações, até que se finde o livro, a história da igreja, ela é a história da sua missão. A igreja, ela nasce não quando Jesus ali chama uma dúzia de homens, né, para o seguirem e para, obviamente, serem salvos, né, ouvirem a mensagem da salvação e serem salvos. A história da igreja, ela começa quando Jesus chama ali pescadores de almas, em que pese algum dos discípulos ali, alguns dos apóstolos, fossem de fato pescadores de peixe, mas a verdade é que a igreja, ela nasce quando Jesus chama ali, entre aqueles homens, pescadores de almas. A obra missionária, ela é parte, né, fundamental do propósito da igreja. Portanto, amados, nós podemos dizer que a igreja é uma entidade de suprema importância neste mundo. Ela, conforme diz a palavra lá em 1 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 15, a Bíblia diz que a igreja, ela é chamada a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A igreja em si, ela é a reunião de pessoas salvas, chamadas do mundo e conduzidas a viver um viver onde tudo se faz novo. Ninguém, amados, ninguém desfruta da igreja por esforço pessoal ou por mérito próprio. Mas sim, a gente pode afirmar com toda certeza, né, por obra infinita, né, da graça divina e pela fé pessoal em nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, amados, ela tem se estendido através do mundo com o intuito, como eu já disse aqui anteriormente, de ganhar almas. A trajetória da igreja, ela não foi fácil, né? Ela não é fácil, nunca será fácil, mas nós devemos ter certeza, né, que é o Senhor, é o próprio Jesus que vai adiante, ele prepara o caminho, e assim ele nos encoraja a seguir em frente, a prosseguir pela força e pela graça do Espírito Santo. Ao estudar, amados, a história da igreja, nós podemos notar como o Senhor, né, usou pessoas das mais diferentes estirpes, status social, nível intelectual, etc., né, para proclamar a mensagem da salvação, a mensagem da obra de Jesus Cristo. Amados, pela singularidade, né, da igreja, nós podemos notar, né, enquanto estivermos estudando esse assunto, que é praticamente impossível alguém dar legítima importância à igreja sem que haja nessa pessoa um mínimo de interesse, né, em conhecer a sua estrutura, né, o que ela fez no passado, o que ela faz no presente, e principalmente, né, o que lhe reserva o porvir. Fatos relacionados a essas diferentes fases do cristianismo estão registrados ao longo da história da igreja. E essa história, amados, escrita, né, com lágrimas, com sangue, em meio a sofrimentos, em meio a prisões, a naufrágios, nos desertos, né, em meio à fome. Todavia, amados, essa história o tempo jamais apagará, porque ela é parte da própria história da redenção efetuada por Jesus Cristo ali no Calvário. Essa história eclesiástica, né, é a história que ratifica, amados, que confirma, né, a disposição de Deus no cumprimento do seu propósito, né, de escolher em meio a uma humanidade, né, perdida, perversa, decaída no pecado, um povo particularmente e peculiarmente seu, ou seja, a igreja. Um povo do qual o seu nome, né, o nome de Jesus, fosse santificado e conhecido, né, em meio à terra, em meio aos povos. Amados, essa história, né,
a história eclesiástica que estamos tratando, é a história da igreja, né, estabelecido como elemento assim central do reino de Deus, condenada assim por homens ímpios, né, e invejosos, que de uma certa forma condenaram a igreja a um certo ostracismo, né? Até a gente imaginar que a obra da pregação, a obra do evangelho, né, tivesse sido fadada ao fracasso, mas, todavia, amados, essa igreja ela se expandiu, né, em todas as camadas da sociedade, desde o início dela, né, e assim ela permanece, como aquela contra a qual, como disse Jesus, né, as portas do inferno jamais prevalecerão. Irmãos, a história da igreja é a história de uma instituição assim sofrida, humilhada, violentada, monopolizada por homens maus, né? Homens chamados lobos vorazes, né? Que por longos séculos, nós vamos ver isso no decorrer do livro, né? Exerceram assim um arbítrio, um domínio, né? Arbitrário sobre essa igreja. E, ao mesmo tempo, irmãos, nós nos regozijamos porque é a história de uma igreja varonil. É a história de uma igreja varonil e vitoriosa. Levantada do monturo, né, vamos ver, ela se levanta do monturo e, mesmo assim, amados, ela continua vestida de glória. Levantada das cinzas, nós vamos ver esse episódio, principalmente ali na Idade Média, né? Ela vai ser levantada das cinzas, né, da destruição e constituída aí um monumento imortal, né? Visível, um monumento imortal visível, porque monumento imortal ela sempre foi. Ela vai ser, amados, ali levantada da lama mesmo, né? A qual ela foi levada ali pelos desvarios, assim, de líderes cegos, né? Cegos pelo poder, pela fama. E mesmo assim, amados, essa igreja, ela continua, ela se faz coluna e firmeza da verdade. Amados, eu sei que além de alunos, outras pessoas assistem esses vídeos, né? Então, a você, né, espectador, fica aqui, ao meu aluno, né, e também aquele que não é aluno, que talvez ainda não seja, né, mas que porventura ainda possa vir a ser, e espero que seja, fica aqui a minha oração para você, né, caso você ainda não faça parte dessa igreja, dessa coluna e firmeza da verdade, que você entre para esse arraial santo e não saia dele por nada desse mundo. Sabemos, amados, que uma vez, né, nós dentro da igreja, 1000 razões virão para que a gente queira sair. Mas eu faço um apelo, não saia. E por quê, irmãos? A igreja, ela é uma espécie, assim, de arca de Noé, digamos assim. Aliás, Jesus, né, hoje é a chamada nossa arca. Jesus é a nossa arca. Então, amados, a igreja, ela é sim uma espécie de arca de Noé, né, do mundo moderno. E essa arca de Noé, amados, em meio ao mundo devastado pelo pecado, como aconteceu lá atrás, né? Então é só a gente imaginar que certamente Noé, amados, naquela época, em meio a tantas dificuldades ali dentro da arca, porque é só imaginar, né? O trabalhão, não apenas para... Não, só da gente imaginar, amados, ali, que ali tinha apenas o quê? 8 pessoas ali dentro daquela arca, né? E 8 pessoas ali para cuidarem, para alimentarem tantos bichos, né? E que ficou ali pelo menos um ano, irmãos. A arca ficou ali, né? Por sobre as águas. Então, basta a gente pensar, mas a trabalheira, né? Que o único cachorro que a gente cria em casa, né? Imagine o trabalhão, amados, a responsabilidade que aquele povo tinha ali dentro, né? E não era só isso, né? Vamos imaginar também que ali tinha sogra, né? Tinha 3 noras, tinha ali cunhados, né? Cunhadas do outro e cunhados das outras. Amados, a coisa ali realmente não era fácil, né? Com certeza ali chegou a hora que alguém ali dentro da arca disse assim, ó, para mim chega, né? Chega, eu vou sair daqui. Eu não aguento mais tanta falação, tanta confusão, tanto trabalho, tanta responsabilidade, eu vou sair daqui, né? Mas aí, amados, quando ele botava ali a cabeça fora, né, para se jogar da arca, o que é que ele via? O que é que ele via ali, né? É só a gente imaginar, irmãos, que ali ele via a pessoa que queria se jogar fora ali.
porque não aguentava mais tanto problema ali dentro, né? O que ele via ali fora estava pior, 1000 vezes pior. Ele via ali, né, destruição, né? Via morte, cadáveres boiando. Amados, assim também é conosco, né? Dentro da igreja, pelas mais diferentes razões, por muitas vezes a gente pensa em sair. Mas quando a gente vê aqui fora, irmãos, o mundo, né? Semelhantemente, né, as pessoas lá da arca, né? A gente vê aqui fora, amado, desespero, né? Violência e morte. Muitas mortes. Amados, estar fora da arca, a gente pode dizer seguramente que é estar em águas desesperançadas, é estar sem esperança, né? Porque a diferença entre nós que estamos na igreja e quem está fora da igreja é porque quem está fora, amado, sofre sem ter em quem se agarrar. E a gente sofre, mas a gente tem em que se agarrar, em que confiar, em que nos se consolar, digamos assim, né? Amados, aqui fora, quando a pessoa está nas tempestades da vida, né, que sempre essas tempestades chegam, a pessoa sem ter onde se abrigar, sem ter com quem se socorrer, sem ter aonde se abraçar, ela procura a cachaça, ela procura a droga, ela procura a morte, né? E não só a morte de si mesma, mas a morte de outras pessoas. Agora mesmo, irmãos, eu estou gravando esse vídeo, hoje é 25 de maio de 2020, o telefone tocou aqui, mas eu não vou interromper. Eu acho que tem alguém aqui em casa ainda que vai atender. Então não foi preciso interromper. Pois bem, eu estou gravando esse vídeo dia 25 de março, né? De maio, 25 de maio de 2020. E os irmãos, não sei se ficaram sabendo, né? Mais recentemente, entre tantas notícias terríveis, notícias ruins, irmãos, que é o que a gente está já, vamos dizer assim, todos os dias nós somos bombardeados, né, com essas notícias, assim, que nos entristece, né, de tantas coisas ruins, mas entre tantas notícias ruins, semana passada agora, não, essa semana, né, porque hoje é domingo, semana passada, entre outras tantas notícias pavorosas, os jornais, né, a TV, noticiou o fato, né, acontecido ali com uma moça, né, muito bonita, de uns 20 e poucos anos, que é o que tudo indica, irmãos, num ato de desespero, né? Ela entrou na casa do ex-namorado, esse ex-namorado, um delegado de polícia, né, um professor bastante conhecido nos meios dos concurseiros, né, porque ele é professor preparatório para provas de concursos públicos. Então, essa moça, coitada, num desvario, né, num ato de loucura, de desespero, atirou contra esse rapaz, deu me parece que 3 tiros no rapaz. O rapaz foi para o hospital, né, em estado grave, e essa moça matou a si própria. Amados, e por que, irmãos, que muitas das vezes isso acontece? Porque a pessoa, em meio a uma situação assim, de desespero, de dificuldade, né, ela entra em desespero, porque ela não tem que se esperançar, não tem esperança. Nós, irmãos, os crentes, né, as pessoas que estão na igreja, nós passamos os mesmos problemas que as pessoas que estão de fora passam, os mesmos problemas, né? Mas com uma diferença grande. A gente tem esperança, a palavra talvez chave seja aí, esperança em continuar, esperança em acreditar que há um Deus que vela por nós, que está cuidando de nós e que isso vai passar, porque Deus tem o melhor para nós. E é nessa esperança, irmãos, que nos faz assim conduzir ao outro lado, a atravessarmos inteiros, né? Com a nossa família inteira para o outro lado. Amados, porque devemos acrescentar que a igreja, ela não propõe vida boa apenas após a morte. Não. Ela também propõe uma vida boa a partir daqui mesmo, né? Viver segundo os ensinamentos bíblicos é viver uma vida de excelência, né? É ser um excelente pai, é ser uma excelente mãe, é ser um excelente filho, é ser um excelente aluno, é ser um excelente professor, é ser um excelente patrão, um excelente empregado, um excelente prefeito, um excelente governador, etc, etc, etc. Então, amados, no decorrer de pelo menos mais 5 vídeos, né, que vamos falar sobre a história da igreja, vamos aprender, né, muito sobre essa instituição divina. Mas, principalmente, amados, assim, o nosso intuito, né, o meu intuito, é que esses ensinos,
eles nos ajudem a despertar dentro de nós a vontade inabalável de sermos e permanecermos parte desse grande edifício espiritual chamada a Igreja do Deus Vivo, coluna e firmeza da verdade. Que Deus abençoe, meu amado, minha amada. Continue conosco. Se você quiser, dê um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, porque aí os vídeos que forem sendo publicados, você recebe uma notificação que tem vídeo novo, tá bom? Deus abençoe, Deus guarde, em nome de Jesus.